A macro-região viveu momentos de terror nesta semana. Incêndios destruíram residências em Ribeirão, galpões e estabelecimentos comerciais em Jardinópolis, Sertãozinho e Araraquara. As chamas fizeram várias vítimas e deixaram muitos prejuízos. Seja acidental ou proposital, qualquer descuido pode terminar em tragédia. O que realmente preocupa é que em situações como estas, o desespero toma conta e muitos não sabem como agir. O que fazer nesses casos? E como evitar que outros desastres aconteçam? Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o engenheiro civil Anderson Manzoli. Em São Carlos, o tenente do Corpo de Bombeiros, João Paulo Lasso. E em Franca, o vice-presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, Odair Dalseco de Oliveira. Começar aqui por Ribeirão Preto e conversar com o engenheiro civil Anderson Manzoli. A gente estava vendo as imagens, a gente ouviu depoimentos de desespero, preocupação. E uma pergunta a gente deixa porque todos ficam olhando e não entendendo. Depois de um incêndio num apartamento, no edifício, afinal de contas, quais são as providências que devem ser tomadas? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. No caso do edifício de Ribeirão Preto, é necessário agora que a equipe técnica, ela vá até o local para verificar se houve algum dano estrutural no edifício. No caso, já foi feito isso e verificou-se que pelo tempo que houve, as chamas, o calor que chegou, a fumaça, não chegou a causar nenhum tipo de dano. Mas é extremamente complicado, porque as pessoas ficam bem assustadas com a situação. Agora, o senhor falou em problemas estruturais. O que são esses problemas estruturais num apartamento, num edifício, num prédio, numa casa que passam por um incêndio? Após o incêndio, o que pode ocorrer é que as altas temperaturas podem fazer com que os elementos estruturais do prédio, as vigas, a laje, o pilar, elas possam sofrer uma espécie de transformação física e química, devido a esse excesso de temperatura, e elas percam suas propriedades de resistência. Então, elas podem chegar a se tornar quebradiças, perder a sua resistência e podem, em alguns casos, não foi o caso de Ribeirão Preto, mas pode chegar ao caso de entrar em colapso. Aquela armação com vigas, com aço, isso aí no incêndio se expande, é isso? Exatamente, não só se expande, mas ele sofre uma espécie de intemperismo. Então ele se torna, em vez de ele ter a sua resistência, vamos assim dizer, plástica, ele se torna quebradiço. Então na hora que o peso próprio do edifício ele começa a atuar sobre essa estrutura, ela perde resistência e pode não suportar o peso próprio e pode levar à ruína. Eu vou agora até São Carlos, Tenente João Paulo Lasso. Tenente, nós ouvimos falar também, durante o início aqui do nosso debate, de que as pessoas no incêndio, óbvio que elas vão ficar muito mais assustadas, não conseguem se controlar, tomam atitudes inesperadas e prejudicam o trabalho do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros recebe que tipo de treinamento, que tipo de condicionamento, até que psicológica, para enfrentar um incêndio? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Corpo de Bombeiros e a sua tropa, ela é treinada para esse tipo de situação, A gente costuma brincar que o fogo, ele causa reações das mais variadas nas pessoas. Tem gente que olha o fogo e acaba saindo correndo, tem gente que vai tentar resolver aquele problema. Então, o Corpo de Bombeiros, ele trabalha esse psicológico através do treinamento para conseguir realmente atuar nessas condições adversas. A gente, nesses casos aí, principalmente no caso de Ribeirão Preto, que se tratava de uma edificação aí vertical, um prédio de apartamentos, a gente costuma solicitar que as pessoas verifiquem aí, junto ao síndico ou propriamente no site do Corpo de Bombeiros, se aquela edificação possui o auto de vistoria válido ou não, Por que isso? Porque dos requisitos do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para aquela edificação é o treinamento de uma brigada de incêndio.
Ou seja, as pessoas que trabalham ou moram nessa edificação, elas vão ser treinadas a lidar com essas situações. Vão saber para que serve cada tipo de extintor, como deixar a edificação de uma forma mais segura, né? Então, é uma forma de treinar as pessoas que estão naquele ambiente. Agora, esse treinamento é feito também por vocês do Corpo de Bombeiros? Olha, as brigadas de incêndio, elas são feitas geralmente por engenheiro de segurança do trabalho, podem ser feitas através de bombeiros aposentados, né? O importante uma pessoa tem que ser qualificada para aquilo, para poder ensinar as pessoas da forma correta a agir nesse tipo de situação e não se tornarem vítimas desses incêndios, né? Perfeitamente. Eu vou agora até Franca, vice-presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, Odair Dalseco de Oliveira. Uma coisa que a gente estava ouvindo aqui na nossa conversa antes de entrar para o estúdio é saber se o edifício construído nos últimos tempos tem que ter, obrigatoriamente, alguma saída externa para em caso de incêndio. Como é que isso funciona? Isso existe? Não existe? É uma preocupação que nós devemos ter ou não? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Toda edificação acima de 750 metros, principalmente os edifícios, todos têm saídas de emergência. O principal de tudo isso, o tenente aí até frisou, é que se prepare uma brigada de incêndio ou prepare todos os moradores do edifício para que eles tenham conhecimento das medidas cabíveis a serem tomadas diante de um sinistro qualquer. Então, as saídas existem sinalizações próprias para esse tipo de saída. Então, não precisa, a população de um modo geral, não precisa se preocupar e sim se preparar para um evento desse tipo. Agora, o senhor está acostumado com engenharia, né? O senhor está acostumado em fazer prédio, fazer casa, edifício alto, edifício médio, enfim. Hoje, no Brasil, nós temos algumas determinações muito claras na hora de trazer segurança para quem mora em edifício, para quem mora em prédio médio, na residência. O que a gente tem, o que a gente pensa contra o incêndio, por exemplo? No caso, se houver um incêndio e, por exemplo, se existir uma brigada de incêndio, vamos falar de um edifício de um modo geral, esse pessoal, estando preparado, eles já vão tomar as medidas cabíveis. Tem parte de extintores móveis e tem os hidrantes. Então, o público, de um modo geral, os moradores, estando preparados, não há problema nenhum em enfrentar um sinistro qualquer. Mesma coisa a questão da evacuação do local. Desde que a população esteja preparada, com certeza não vai ter problema algum. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto agora, conversar de novo com o engenheiro civil Anderson. Afinal de contas, para o senhor, a engenharia civil, Anderson Manzoli, muito obrigado. A engenharia civil, ela está se preocupando com segurança na hora de pensar a construção, na hora de pensar em dar espaço um pouco maior, ter escapatória em caso de alguma catástrofe. Como é que está se comportando a engenharia civil nesse aspecto, vamos colocar especificamente na hora do incêndio? Olá, sim, a engenharia civil, todos os projetos, né, que são aprovados, tanto engenheiros quanto arquitetos, eles têm que fazer o projeto elétrico, hidráulico, e para edificações maiores é também necessário, né, uma aprovação do Corpo de Bombeiro, que atua de uma forma muito boa, muito rigorosa, onde já há necessidade de você criar essas rotas de fuga em caso de incêndio. Então, além dos projetos, né, que já são obrigatórios, projetos elétricos principalmente, já que a parte elétrica é uma das principais causadoras de incêndio, isso já é feito. Então, é até uma situação interessante, né? Algumas pessoas adquirem uma edificação nova, um apartamento, e por conta própria querem fazer algum tipo de reforma sem chamar um engenheiro para verificar, um engenheiro, um arquiteto,
contratar eles para ver se aquelas reformas não podem colocar em risco não só a parte estrutural, mas a parte elétrica. Então, isso é extremamente importante. Sempre que for fazer qualquer alteração no seu imóvel, verifique com o engenheiro, com o arquiteto, se aquela alteração não pode causar nenhum tipo de risco também nessa parte. Mais uma pergunta para o senhor. Até me desculpe a simplicidade que eu vou colocar. Se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija. Existe a possibilidade da gente ter água passando dentro do apartamento em caso de elevação de temperatura, de incêndio, ela disparar e acabar tentando fazer o trabalho de contenção de incêndio? Isso é impossível, não é pensado? O que a gente pode pensar a esse respeito? Isso já existe, chama sprinklers. Isso é uma forma de você acabar com os incêndios, né? Então já existem esses dispositivos. É que normalmente em ambiente residencial não se espera que vá acontecer isso e ele é caro. Então, às vezes, se a gente for tomar todas essas medidas preventivas, de repente o custo do imóvel ficaria muito alto. Então, isso já existe, é uma medida que funciona, só que a gente sempre tem que pensar na relação custo-benefício também, né? Então, é possível colocar sim, então respondendo a sua pergunta, só tem que tomar cuidado um pouco com o valor que vai ficando o apartamento, né? Se a gente for implantar 100%, né, de tudo que é possível de segurança, o valor dele, de repente, começa a ficar um pouco alto. O senhor teria mais ou menos quanto que ficaria de alto? 20%, 30%, 40% a mais? Não dá? Chutando assim fica difícil, porque cada apartamento, cada edificação, né, se for casa, se for apartamento, precisaria, na hora de fazer o projeto, verificar. Talvez uns 4%, 5%. Que dá uma encarecida boa se a gente imaginar um edifício de 20 andares com tudo, quer dizer, realmente vai ficar um bocado caro. Mas mesmo assim, por segurança, seria muito interessante. Muito obrigado por o senhor ter tirado a minha dúvida, acho que é dúvida de muita gente a esse respeito. Agora eu vou até São Carlos, Tenente João Paulo Lazo. Tenente, aqui em Ribeirão, supostamente, o incêndio começou no apartamento na hora de recarregar o celular. Isso é uma preocupação também que vem surgindo constantemente. Celular, vazamento de gás, enfim, essas coisas todas que parecem já esquecidas estão agora pegando para valer, né? É verdade. A gente, estatisticamente falando, a gente vê que a principal causa de incêndio é um curto-circuito, geralmente, né? E aí, depois disso, vem várias outras formas aí que o incêndio ele pode se iniciar, né? Uma delas pode ser também o uso de carregador de celular não homologado. Se você, às vezes, deixa esse carregador na tomada e, por exemplo, num sofá, perto de cortinas, né? Ou seja, coisas ou equipamentos que são inflamáveis, né? Então, isso aí pode sim causar um incêndio. Não sei se em Ribeirão Preto foi essa causa, né? Isso aí a perícia vai dizer um pouco mais para frente, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Além disso, né? Cuidado com velas, com cigarros, deixar essas coisas que podem iniciar um incêndio longe de equipamentos como almofadas, plásticos, cortinas. E assim você consegue evitar grande parte dos incêndios, né? Depois que o incêndio começa, qual que é a atitude que a gente tem que fazer? A não ser, evidentemente, ligar correndo para o Corpo de Bombeiros. Ligar o 193 é o primordial, né? Porque o nosso tempo-resposta ele é essencial para que a ocorrência dê certo. Então, 193 é o Corpo de Bombeiros. Em seguida, depende muito do ambiente que você está, mas essencialmente desligar a energia elétrica daquele ambiente. Verificar se você tem gás, às vezes você tem o botijão de gás de cozinha, que a gente chama de P13, né? Então, fechar o gás e se você foi formado por uma brigada, se você tem a capacidade, aí você parte para tentar combater o princípio do incêndio. A partir do momento que ele se alastrou, que você viu que você não vai conseguir combater, você vai deixar aquele ambiente. Então, no caso de prédios residenciais, como foi de Ribeirão Preto, existe uma rota de fuga que é a escada de emergência. A escada de emergência é o local mais seguro dessa edificação. Então, a gente solicita sempre que a pessoa desça pela escada, jamais utilize o elevador.
Porque quando o corpo de bombeiros chegar no local, ele vai também desligar a energia elétrica daqueles ambientes. Aí ele vai perder o tempo de descer os elevadores para o térreo, e enfim. Então você nunca usa o elevador, sempre a escada de emergência. E lembrando sempre, a escada é o local mais seguro da edificação. Utilize essa rota. Se ela possuir portas corta-fogo, deixe essas portas fechadas. Nunca deixe portas corta-fogo abertas, porque senão a fumaça vai acabar entrando nessa escada e contaminando aquele ambiente que seria o mais seguro do prédio. Quer dizer que a primeira atitude é desligar a energia elétrica se não controlar. E a estratégia do Corpo de Bombeiros é elevador ou escada? O Corpo de Bombeiros vai utilizar a escada, ele jamais vai utilizar o elevador, tá? E as pessoas que utilizam prédios verticais também não devem utilizar o elevador em caso de emergência, utilizar sempre a escada. Voa Franca agora, vice-presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, Odair Dalseco de Oliveira. Para a gente entender, precisaríamos mudar alguma coisa na legislação brasileira na hora de pensar em edifício grande? Por exemplo, edifício aí de 10, 15 andares, uma coisa que assusta qualquer um. Precisa mudar alguma coisa na hora de pensar segurança para esse tipo de edifício? Olha, hoje, no momento, não há necessidade de mudanças em legislação, e sim no cumprimento dessa legislação. Eu acho que, com relação ao cumprimento da legislação, ela vem sendo bem cumprida e bem fiscalizada. Tanto é que os colegas aí explanaram com relação às licenças de construção e de funcionamento, que é expedido até pelo Corpo de Bombeiros. A questão maior, eu acho que é na formação do próprio indivíduo, do próprio cidadão. Ele já deve ser educado desde criança para conviver com certas situações críticas, no caso de incêndio. Não vamos falar só de incêndio de grandes proporções, não, acidentes domésticos de um modo geral. Isso vem sido desenvolvido nas nossas escolas. Então, isso tem que ser um trabalho que tem que ser iniciado com as crianças. E a partir daí nós vamos deslanchar e vamos evoluir sempre no melhor para todos. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o engenheiro civil Anderson Manzoli. Em São Carlos, o tenente do Corpo de Bombeiros, João Paulo Lazo, e em Franca, o vice-presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos Agrônomos, Odair Dalseco de Oliveira. Gofeto, para a gente entender, de tudo que nós ouvimos, as nossas cidades, elas estão enfrentando dificuldades para combater incêndios em casas ou residências? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque o centro das soluções e trabalhar no sentido preventivo é 50% de certeza de o perigo não se converter numa tragédia. E aí nós estamos falando em plano diretor estratégico. O poder público planeja... Sempre esse plano diretor. Sempre é o plano diretor, que tem, aliás, como diretor, 2 femininos. A diretora, que normalmente é a gente, e as diretrizes que estão incluídas no plano diretor como detalhe. Nós sabemos que Guimarães Rosa dizia que Deus está nos detalhes. Mas o pior é que Satanás também às vezes está no meio, que a gente não cumpre, na verdade. E, na verdade, o urbanista é o político, com entradas diferentes no poder público. O urbanista cuida da construção da cidade. O político fiscaliza. Polis e urbe são cidade no grego e urbe no latim. E esses é que são os dados. Na verdade, o que nós pretendemos lembrar é que nós vamos encontrar no plano diretor aquilo que deve ser feito de maneira preventiva e não de maneira presente. Quando o plano diretor representa a análise do setor público, ele atua mirando o longo prazo, estratégia
como plano diretor estratégico, sempre prevê o longo prazo. Enquanto que o cidadão planeja para a emergência. Exatamente aí, preventivamente. Ele planeja cuidando da parte dele. A missão de qualquer governo, de um bom governo, nunca é criar sonhos, é evitar pesadelos. E dentre os quais o sinistro, que provoca normalmente pânico. Pânico é coisa de Pan. Pan era, da mitologia grega, era um deus que causava pavor. Pânico. Pan. Ele deu um nome ao pânico. Na verdade, a construção pode ser alta ou pode ser baixa. Depende do que o plano diretor representa como infraestrutura. Você chega numa cidade e verifica que, como Ribeirão Preto, nós temos mais de 100 favelas. Claro que todas elas, por mais que tenham sido legalizadas, tiveram como origem construções clandestinas. A sociedade chegou antes que o Estado. Portanto, construiu-se sem rede de água, sem rede de esgoto. E também, quando se entende de cidade, não houve hidrante, que é para abastecer com água as necessidades para apagar o incêndio. Senão você tem todos os equipamentos e falta isso. Dê uma olhada no centro de Ribeirão. Exatamente, exatamente. E aí, dentre as mais antigas, tem problemas maiores, mas o pior é que modernamente também tem. Sim. Então, o passado não foi muito diferente do presente e, lamentavelmente, poderá ser igual ao futuro. Nós não aprendemos com os erros. E errar é não aprender com o erro. Esse aqui é o dado básico, né? Então, o que nós verificamos na construção, EDES, AEDES, lê-se EDES. Uma grande construção é um edifício. Uma pequena construção é uma edícula, dentre as quais se constrói uma casa-terra pequena, com quantidade de metros quadrados até 150, 200 metros. É uma edícula, uma casa pequena. E quem cuida e fiscaliza a construção da cidade? É o edil, o vereador, através da fiscalização da aplicação da lei do plano diretor. E tem que fazer a denúncia, porque senão, na verdade, nós estamos, como nas favelas, que se constituem não apenas num flash, elas são um filme. Não apenas um evento, uma favela, é um processo. E mostra que os erros do passado acabam comprometendo gerações que ainda não nasceram. E aí a cidade passa a ser não o local de desenvolvimento. A cidade passa a ser um acampamento. O que é um acampamento? É uma sequência de casas, de salões comerciais, mas sem alma. As cidades têm alma. E nós precisamos, na verdade, entender que essa cidade tem que ter funcionalidade. Ela precisa ter segurança. Segurança, no sentido amplo, é segurança para o capital e para o capitalista. Ele tem certeza que ele está na casa dele, no apartamento dele, ele tem segurança. Agora, se faz uma outra infraestrutura, você faz autoriza um edifício de 20 pavimentos. E a escada, no máximo, a escada de bombeiros tem no máximo 20 metros. Quando eu era criança, tinha uma escada que chamava Magiros. Magiros. Eu nunca mais ouvi falar nisso e não tenho essa informação. Estamos velhos. Só que eu estou um pouco cabeludo, só que eu rapei a cabeça, né? Tá bom. Então você vê, Roberto, esse fato que nós estamos vendo é uma realidade. Quer dizer, não se poderia aprovar edifícios altos, esses pigões, essas coisas enormes, se não tivesse escadas ou equipamentos para combater o incêndio preventivamente. Porque, como eu digo, prever um perigo é evitá-lo pela metade. No mínimo, pela metade. Agora, prever para a emergência também. É o bujão de gás, eu não sei direito se é bujão ou botijão de gás, sempre parece que a palavra não terminou de ser formada. Instalações elétricas antigas, isso acaba fios desencapados. O fogo é natural. Lembrando o tempo que o homem vive em função de duas coordenadas: espaço, colocado na abscissa em geometria analítica, e tempo. Bom, tempo. Como é que se estaciona no tempo? Estasis, quer dizer, parada, estacionamento, é carro parado. Na verdade, estação. Quando muda a estação, a biestação, outono e inverno, nós já temos que entender que é tempo de seca. As nossas chuvas são de verão.
E aumenta a quantidade de incêndios, exatamente porque qualquer bituca de cigarro acaba provocando aquilo que normalmente não se teria com facilidade chegado a esse ponto. Então é necessário a fiscalização da sociedade, que exercita a cidadania, às vezes através da mídia, um assunto como esse, que deve focalizar, mostrar à população que ela também tem que ser fiscal do próprio futuro. Participar do processo democrático, do processo político, é ser fiscal do próprio futuro, cuidando também das gerações que estão vindo, que estão ocupando, que foram expulsando os mais antigos e que devem se preparar para o exercício da cidadania. Segurança de uma cidade, segurança ampla, acaba atraindo capital humano, acaba atraindo investimento, porque garante o capital para o capitalista e garante o capitalista que faz o investimento. Todo consumo é uma aposta no presente. O investimento é uma aposta no futuro. É preciso ter garantia, segurança de que o investimento numa boa cidade, que não deve ser acampamento, acaba dando retorno. É isso. E cadê os hidrantes em Ribeirão? É uma pergunta que eu vou deixar no ar. Passou de uma vez os hidrantes. Eu queria saber onde eles estão. Então, Queria. Isso, mas eu queria também, só que nem me lembrava. Eu estava ouvindo falar, falei, e como é que apaga isso? Fogo com o quê? Eu queria saber. Com fogo? Talvez. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Bom domingo para você. Obrigado, Golfeiro. Todas as pessoas. Obrigado. Obrigado, viu?